Olá, tudo bem? Estamos aqui, é um prazer, eu sou o psicólogo Valdinei Arruda e venho falar com você nessa noite em mais uma live dentro dessa questão em que nós estamos vivendo. Em tempos de Covid-19, né? Quais são os comportamentos e quais são as dicas que nós devemos ter nesse tempo? É claro que é uma alegria ter você aqui comigo e assim que você vai chegando, nós vamos gradativamente falando um pouco mais sobre o assunto. E aí, como é que foi o seu dia hoje? Como é que você passou esse dia? Como é que você tem vivido nesse momento tão importante, né? Olá, tudo bem, Pedro Augusto? Como é que tá você? Tudo jóia? Então, é muito importante. Olha aí, Neide Sanches. Ô, Neidinha! Neidinha está conosco, né? Também, muito importante ver você aqui na nossa live, Neide. Então, e conta pra mim aí, o seu dia tem sido um dia de grande tensão, mais tranquilo, tá conseguindo se adaptar a esse momento, né? É muito importante que eu e você comecemos a olhar como nós estamos neste dia, ou como nós estamos vivendo os dias que se seguem, né? É muito válido a nós, né? Deixa eu te dizer, tenho percebido no comportamento das pessoas, observando que elas estão mais tranquilas no meio da semana, na quarta-feira, pelo menos pelos movimentos em que eu observo, na maneira como eu vejo, a maneira como eu observo as pessoas na rua, como elas vão vivendo a sua vida. E é muito importante que a gente consiga observar estes movimentos e perceber como nós estamos vivendo estes momentos aqui junto, quando nós passamos por esse momento. Oi, tudo bom, Alisson? Um abraço para você, um abraço para a esposa, né? Nós estamos aí juntos nesta caminhada, viu? E é importante quando nós, de fato, vamos fazendo a nossa parte. Tudo bem, Franciele? Um abraço a você, Franciele. Oi, Roberta, tudo bom? Um abraço para você, né? Tudo de bom a você e a família. Então, e nessa noite nós vamos falar um pouco nessa live aqui sobre temperamentos e sentimentos. E aí é importante que você e eu, é importante que nós tenhamos esta visão. Porque muitas vezes, vivendo em tempos como esse que nós estamos vivendo, em tempos de grande confinamento, de isolamento social, né, nós temos que entender o quanto é importante a nossa maneira de olhar para os nossos temperamentos e olhar para os nossos sentimentos. Oi, Neiva Bueno, um abraço a você. E a maneira como nós vamos olhando para este momento nos faz viver de maneira diferente diante das situações que nós vamos enfrentando. Lembrando que este momento é um momento diferente. Nós, na última live, tratamos um pouco sobre isso, falamos sobre algumas questões que nos deram e nos trouxeram uma visão um pouco maior daquilo que é importante para a nossa vida. Oi, Silvana Garcia, um abraço a você. Olha aí, a Silvana está chegando. A Fernanda Zanelli, tudo bem, Zanelli? Olha, um abraço para você, Fernanda. Nós temos que conversar, hein? Aparece um dia aqui para a gente conversar um pouco, tá bom? Para darmos algumas risadas. E aí, como eu estava dizendo, os nossos temperamentos e os nossos sentimentos, eles precisam, nesse momento, ter um olhar muito direto de cada um de nós, mas precisamos entender. Porque de repente você diz assim, tudo bem, Valdinei, eu sei, né, entendo o que você fala até o momento, mas a grande pergunta é, o que é temperamento e o que é sentimento? Então eu quero falar com você hoje um pouco sobre essa questão. Olha lá, a Aline, oi Aline, tudo bem? Um abraço para você, beijo para você, beijo para o Gabriel, né? E olha, é muito bom ter vocês aqui na nossa live, ok? E então, deixa eu continuar falando aqui. Nós precisamos entender neste momento. Mas aí você que está conosco na live, eu queria te fazer uma pergunta, me responde aí, interage comigo, né? Como foi o seu dia?
em que você pensou, né? Então a pergunta é, como foi o seu dia? Escreve aí, e qual foi o pensamento que permeou a sua pessoa? Qual foi o seu maior pensamento nesse dia, né? Boa noite, o Christian está conosco. Oi, Christian, tudo bem? Olha, um abraço para você. Christian Alexandre Cardoso, grande, um abraço, tudo de bom, né? Silvana Adriana, oi Silvana, tudo bem? Silvana está conosco aqui também, seja bem-vinda, boa noite, né? Boa noite para você. Então, escreve para mim, eu quero ver o seu retorno aí, né? Como foi o seu dia hoje? Em que você pensou? Marli Pivato, oi Marli, tudo bem? Como vai você? Que alegria ter você aqui conosco também, né? Que alegria. Olha lá, a Roberta está escrevendo aqui, preocupações em relação à renda financeira. Roberta, então deixa eu falar um pouco sobre isso. É claro que nós estamos envoltos a essa situação de isolamento social, e aí uma das questões que podem e que está realmente vindo a grande parte das pessoas é com relação à renda financeira. E nós vamos precisar, nesse momento, entrar com um comportamento que pode nos ajudar muito, que é o comportamento financeiro. Precisamos organizar algumas coisas sobre as nossas finanças. Então, a minha dica para todos nós que estamos na nossa live de hoje é a seguinte: por favor, olha, eu peço a você que faça, né, uma maneira de planilha para você entender como vão as suas questões financeiras. Olha aí, a Patrícia Félix está conosco. Oi, doutora Patrícia, tudo bem? Grande abraço a você, né? E é importante que nós, nesse momento, estejamos prontos para juntos fazer o quê? Olhar para as nossas finanças. Talvez a preocupação com o futuro. Oi, Sérgio Fernandes, tudo bem? Seja bem-vindo. Vanessa, seja bem-vinda também. Um abraço para você. É importante que nesse momento nós consigamos organizar a nossa agenda financeira. E aí deixa eu dizer para você, eu queria te dar 4 dicas que são fundamentais para a gente quanto às finanças. Primeiro, neste momento, não se apavore frente ao futuro das suas finanças. Talvez você tenha feito alguns prognósticos futuros, questões que você quer tratar, questões que você já tem programado para o final do ano, e de repente agora nesse tempo em que nós estamos enfrentando o Covid-19, uma das questões é você ter uma grande preocupação sobre isso. Então eu peço a você, vamos nos organizar, se organize. Primeiro, tente mais do que nunca dentro dessa organização entender que a maneira como você vai vivendo, né, a maneira como você vai fazendo a sua vida e nesse tempo deve ser uma maneira de entender quais são os gastos que você vai ter e como você pode organizar esses gastos. Então, faça uma planilha. Convido você a isso, né? Faça uma planilha com os seus gastos. Veja quais são as suas despesas fixas e seja muito fiel às suas despesas fixas nos próximos meses. Tente ficar com ela bem ao seu radar, tente vê-la, tente realmente organizar as suas finanças nesse momento, né? As finanças e especialmente as questões das contas fixas. Uma outra questão importante, né, que eu quero dar como dica para você, dentro daquilo que a Roberta colocou, preocupações financeiras nesse tempo, com o futuro. Segunda dica que eu dou a você é: converse com os seus credores. Chame os seus credores e converse com eles. Diga a eles realmente o que está acontecendo. Mas também converse, talvez você é um profissional da área liberal, né? Converse com os seus fornecedores, você depende de outras pessoas, converse com seus fornecedores, né? E diga a eles também, olha, deixa eu te falar, eu vou te pagar, apresente uma forma, apresente uma solução.
Um comportamento que não pode entrar nesse tempo agora e que nós precisamos realmente ter como base é não ter o comportamento de fuga. Ou seja, fugir, se esquivar de falar sobre finanças nesse tempo. Nós precisamos falar sobre finanças. Oi, Edilene, tudo bem? Um abraço para você. Edilene Cunha Martinez está conosco também, né? Simone Silva, oi Simone, Simone está chegando também, seja bem-vinda. Então, converse, abra para diálogo, não se isole, não pense assim, não, eu não sei o que falar, eles não vão me ouvir, eles não vão me entender. É importante que você, então, converse. Então, primeira dica quanto à questão financeira, olha lá, primeiro, organize as suas finanças, coloque isso numa planilha, né, para que você saiba quais são suas contas fixas, quais são suas contas que vão variar, as contas vão mudando, né, e como você vai organizar as suas entradas e vai organizar também os seus pagamentos, as suas saídas. Depois disso, uma questão importante é abra para diálogo, converse. Oi, Leia, tudo bem? Seja bem-vinda, né? Converse, abra para diálogo. Seja uma pessoa que esteja pronto para dialogar e não se esqueça, as pessoas também estão prontas para ouvir você, né? Porque todos nós estamos vivendo um momento quanto às finanças que nós ainda vamos ver como vão acontecer e como vai ficar daqui a pouco, depois que passarmos por esse tempo. Terceira dica que eu quero dar para você, que é muito importante, é que nós precisamos estar fazendo algo muito importante, ou seja, nós precisamos realmente ajudar as pessoas. Ajude as pessoas. Olha quem está conosco aí, a Simone de Portugal. Oi, Simone, tudo bem? Olha, seja bem-vinda. Luciana, oi, Luciana. Um abraço para você, Luciana Calhau, né? Olha a Michele, oi, Michele Oliveira, tudo bom? Que bom que você está conosco, né? E aí é importante você também olhar para essa questão. Saber que neste tempo você pode ajudar outros. Nós podemos fazer uma corrente do bem. Então, vamos lá. Você conhece um fornecedor, você conhece um profissional liberal, você tem a sua rede de relacionamentos. Então, quando voltarmos novamente, precisamos que você e eu precisamos mais do que nunca elencar as nossas redes de relacionamento. Não tenha nenhuma vergonha. Oi, Juliano. Juliano está conosco. Seja bem-vindo, Juliano. Um abraço para você, né? Não tenha vergonha nenhuma de conversar, de falar com as pessoas, mas de indicar também pessoas. Se você sabe de um bom profissional, indique, né? Fala, olha, tem aquela pessoa e nós vamos nos ajudando, um ajudando ao outro. Oi, Samuel, um grande abraço. Ângela Maria, tudo bem, Ângela? Seja bem-vinda, né? Olha, e nós queremos isso. A Mara também. Oi, Mara, lá de Santa Catarina, a Mara está conosco. Ei, seja bem-vindo, Mara. E é muito importante. Então, vamos fazer uma rede de relacionamentos. Vamos nos ajudar, porque aí você vai ajudando o outro a voltar à sua prática profissional, aos seus ganhos, e certamente nós vamos crescer com isso. Uma última questão dentro dessa questão financeira, né? É importante que você também entenda que nesse tempo é um tempo em que você vai ter que educar a outros. E aí eu falo especificamente com a família. Você precisa sentar com seus familiares e falar a real situação deste momento em que você está passando. Oi, Nelson, grande abraço para você também. Nelsinho, gente boa, né? Precisamos nos encontrar, Nelson, grande abraço. E é importante você sentar com a sua família. Deixa eu contar para você, nesses mais de 10 anos de prática psicológica, de clínica, eu tenho encontrado pessoas que têm dificuldade de abrir para os filhos a real situação financeira da família. E alguns dizem, não, mas se eu falar isso vai traumatizar, se eu disser isso, ele não vai ficar bem, como é que ele vai se sentir? Oi, João Marim, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha, um abraço, Marim, um abraço, professor. É uma honra ter o senhor aqui comigo, né? É importante que você entenda, muito importante mesmo, converse com seus filhos, né? Olha,
A Ângela está dizendo que lá em Rondônia está tudo bem, né? Ou seja, tudo ótimo aqui em Rondônia. Ângela Maria, que bom que está tudo ótimo aí em Rondônia. E nós desejamos aqui da Kadosh que tudo continue bem, né? A Luciana também Bacinelli está conosco. Converse com seus filhos, como eu estava dizendo. Não deixe de falar com seus filhos. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Douglas Guimarães, me perdoe. Converse, abra para sua família. Mas é importante também que você e o seu esposo, você e a sua esposa, sentem e conversem sobre as finanças. Esse é um tempo em que nós podemos aprender muito a respeito das nossas finanças. Podemos aprender demais. E converse. Não tenha nenhuma vergonha, medo, preocupação em conversar com as finanças. Eu estava dizendo também, só para finalizar essa parte, da boa pergunta da Roberta, ou da colocação da Roberta, ela está com uma preocupação com relação ao futuro no que diz respeito às finanças. E aí eu queria concluir dizendo o seguinte: olha, deixa eu falar para você, conversar com os seus filhos, conversar com os seus familiares, isso não vai gerar nenhum trauma, nenhum transtorno. Muito pelo contrário, é nesse momento que eles vão perceber o quanto você é uma pessoa diferente, né? Então, por favor, esteja conversando a este respeito. Oi, Daiane Sonsim, tudo bem, Daiane? Um abraço a você, um abraço e carinhoso, né? A você e ao maridão, tá bom? Eliane Xavier está conosco. Oi, Eliane Xavier, tudo bem? Um abraço a você, um abraço à família, um abraço aos filhos, ao marido também, tá bom? Olha o Donizete Araújo chegando. Oi, Donizete, tudo bem? Um abraço, irmão. É muito bom ter você aqui conosco, né? E aí, eu queria então finalizar essa parte da pergunta em que eu estou respondendo a pergunta da Roberta, ou a colocação da Roberta. Ela está com preocupação em relação ao futuro, à sua vida financeira. Mas nesta noite, eu quero falar com você um pouco mais sobre temperamentos. Então, deixa eu contextualizar algumas questões aqui, né? Eu quero falar com você sobre isso, porque é importante. Olha só que legal, a Roberta está dizendo assim: vou fazer uma planilha. Muito obrigado pelas dicas, já marquei. É isso aí, Roberta, vamos fazer uma planilha e vamos dar a volta por cima nesse momento. Vamos organizar as nossas finanças, vamos sair melhor do que nós entramos. Porque aqui o seu comportamento é levado a sério. Leve o seu comportamento a sério. Eu levo o meu comportamento a sério. E nós vamos disseminar uma semente do bem para bons comportamentos. Oi, Vitor, tudo bem? Vitor, está chegando aqui conosco. O Vitor Demarque, né? Oi, Vitão, um abraço para você, um abraço para a Bruna. Então, como eu estava dizendo, nós temos nesta noite o desafio de falar um pouco mais sobre temperamentos e sentimentos. E aí eu quero falar com você sobre isso, né? Sobre essa questão. Então, a minha intenção nessa noite é estar falando com você, é estar levando a você uma informação importante sobre os nossos temperamentos. E aí eu quero dizer a você o seguinte: nós temos os nossos temperamentos, todos nós. E os temperamentos, eles estão divididos em 4. E eu quero falar com você sobre esses temperamentos nessa noite. Primeiro temperamento que nós precisamos ter e que nós precisamos saber para vivermos de maneira tranquila é que nós temos o temperamento colérico, né? Esse é um temperamento que faz parte dos tipos de temperamento. O segundo temperamento é o temperamento sanguíneo. Oi, Lusca, tudo bem? A Nilce Oliveira também está conosco. A Bruna Rocha está conosco também. Seja bem-vinda. Vai se achegando na nossa live. Nós estamos semeando para que Maringá, a região, para que o Brasil, nós temos pessoas de Santa Catarina aqui, temos pessoas de Portugal que estão conosco na nossa live, para que todos nós, no mundo inteiro, estejamos tendo bons comportamentos e sejamos sementes e possamos semear para que outras pessoas não vivam nesse tempo uma angústia e de forma a se isolar e não ter um comportamento bom, ok? Então, o primeiro temperamento nosso é o temperamento colérico. Segundo temperamento que nós temos é o temperamento sanguíneo. Um outro temperamento também que nós temos é o temperamento fleumático. E um quarto comportamento, ou um quarto temperamento, me perdoe, é o temperamento melancólico. Vou repetir então na sequência. São 4 tipos de temperamentos.
Então, primeiro temperamento é o temperamento colérico, o segundo sanguíneo, o terceiro fleumático, o quarto melancólico. E eles fazem o padrão do nosso comportamento. Então, eu e você temos esses 4 tipos de temperamentos. E o que é importante aqui na nossa live, nesse momento, eu te dizer, é importante que eu e você ou vamos ter um desses temperamentos, ou vamos ter 2 desses temperamentos, ou em momentos como esse de isolamento social, em momentos como esse que nós estamos vivendo e precisamos mais do que nunca viver de maneira tranquila, ou seja, ter paz dentro de nós, ter uma saúde mental saudável, não deixar ser dominado pelo medo, não deixar ser dominado pelas preocupações. Nós precisamos nesse momento mais do que nunca entender que os nossos temperamentos, eles podem, nesse momento, em algumas situações, como se nós fizéssemos assim, olha, eles podem se misturar. Então, de repente, nós podemos mudar de um temperamento para outro numa velocidade muito grande. E aí eu queria dizer a você, preste atenção nisso, porque nós somos definidos pelos nossos temperamentos. E temperamentos não tem nada a ver com caráter. Caráter é uma outra coisa. Temperamento é aquilo que nos define, ou seja, que nos mostra para a sociedade. Aquilo que nós internamente vamos revelando para as pessoas, né? E aí é importante que a gente também saiba e que a gente tenha uma certeza, né? Admiro o seu trabalho, Deus abençoe o seu trabalho, muito obrigado, Simone Silva, né? Esse é o nosso dever como psicólogo, é semear, é trazer esclarecimentos psicológicos para a sociedade. Então, é importante que você e eu, nesse momento, a gente entenda que esses temperamentos, eles podem se misturar, vou dizer assim, como eu disse ali atrás. Por quê? Imaginemos uma pessoa de temperamento colérico, né? Pessoa de temperamento colérico, ela é uma pessoa otimista, certo? E aí nós precisamos entender. De repente você está diante de um quadro, você é otimista, você está vinha vivendo desde o começo do ano otimista, crendo que 2020 vai ser melhor, 2020 nós vamos mudar, 2020 eu vou conseguir realizar um sonho, 2020 eu me formo, 2020 eu vou conseguir minha casa própria, em 2020 eu vou conseguir realmente ser uma pessoa melhor, percebo que as coisas estão mudando e de repente entrou essa mudança, né? Oi, Mara Iori, tudo bem? Um prazer ter você aqui, Mara Iori, né? É um prazer ter você, um abraço a você, a sua família, né? Oi, Cristiano Niero, é um prazer ter você aqui também. Então, nesse momento, nós precisamos mais do que nunca entender. Você de temperamento colérico, que é esse comportamento otimista, agora, de repente, com tudo isso que está acontecendo, você pode mudar, de repente, o seu temperamento e, de repente, se encontrar meio que fleumático. Ou seja, você pode, de repente, se sentir um pouco mais tímido. A timidez pode tomar conta de você. E deixa eu dizer para você, olha, é nesse momento que você precisa ter uma certeza. Qual é o meu temperamento? E tenha certeza que o seu temperamento ele vai ser muito importante, mas qual é o seu temperamento básico? Qual é o temperamento que define a sua vida? Você é alguém otimista? Se mantenha otimista em tempos de isolamento social. Se você é uma pessoa que tem o otimismo dentro de você, faça isso. Eu até digo aos profissionais liberais que estão me assistindo, digo aos empresários e empresárias que estão me assistindo nessa live, né? Deixo meu abraço a vocês. Vocês, mais do que nunca, podem mudar a situação, porque o otimismo está dentro de vocês. Digo aos professores, tenho professores que estão nos assistindo. Oi, Roseli, tudo bem? Roseli Noritaki, um abraço a você, ao Douglas, um abraço aos meninos. A Sandra Silva também está conosco. Um abraço a você, Sandra. Tudo de bom. Deus abençoe a sua vida, né? E aí é importante nós entendermos. Então, por favor, nesse momento, os nossos temperamentos precisam ter uma maneira de nós vivermos diferente.
de nós entendermos que agora é a hora de nós rompermos de uma outra forma, né? E então eu falei sobre 2 tipos de temperamentos. Eu falei sobre o temperamento colérico e falei sobre o temperamento sanguíneo. Falei também sobre o temperamento fleumático e falei sobre o temperamento melancólico. Agora, o que é importante dentro dessa questão para nós vivermos bem nesse tempo? É importante entendermos, eu quero fixar um pouco mais no temperamento colérico e sanguíneo. Esses 2 temperamentos são temperamentos expansivos. Então, você que é colérico, você que é sanguíneo, você é mais expansivo. Então, por favor, não mude, não deixe de ser expansivo, né? Seja expansivo, sim. Agora, tenha sabedoria ao ser expansivo. Porque uma das questões que a nossa saúde mental, em tempos de isolamento, em tempos de confinamento, em tempos de tantas notícias que vão chegando, uma das questões é nós muitas vezes ficarmos pensando, e agora, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, e agora, né? Olha aí, o Lucas Mantovani, né, está também aqui conosco na nossa live. Oi, Lucas, tudo bem? Um abraço para você, Lucas. Grande Lucas, nosso sobrinho, né? Então, é importante isso. Veja bem, eu quero dizer a você, não deixe de ser quem você é no que diz respeito ao seu temperamento. Se você tem um temperamento colérico, se você tem um temperamento sanguíneo, eu desafio você a manter a sua expansividade. Seja expansivo, tá bom? E de repente você me pergunta assim, Valdinei, mas como que eu posso, né, saber nesse momento? Ó, o Vitor está dizendo aqui, travou, né? Olha, Vitor, por aqui está tudo tranquilo, mas tenta aí ver se é com algum problema com a sua internet, né? O Júlio César está conosco, o Luiz Fernando Corrêa também está conosco, grande abraço a você, Luiz Fernando. A Edileuza Aliano, oi Edileuza, tudo bem? Seja bem-vinda, Edileuza está conosco, né? Olha lá, o Vitor falou que voltou. Então, é muito importante nesse tempo nós entendermos que dentro dos temperamentos dos quais eu tenho dito, né, você se mantenha muito fiel a você. Mas aí eu quero falar também sobre os outros 2 comportamentos dos quais citei, o fleumático e o melancólico. Deixa eu dizer a você, o comportamento fleumático e o comportamento melancólico são temperamentos introspectivos. Vou repetir, o temperamento fleumático e o temperamento melancólico são temperamentos mais introspectivos, né? E aí nós precisamos entender como é isso. O Luiz Fernando está dizendo aqui, não somos daqueles que retrocedem. É isso mesmo, nós não somos daqueles que retrocedem. Então, se você tem um temperamento fleumático, se você tem um temperamento melancólico, mesmo que você seja um pouco mais introspectivo, não retroceda. Agora não é hora de você retroceder, agora é hora de avançar, agora é hora de nós, de fato, usarmos a nossa inteligência emocional, usarmos o nosso temperamento. E com o nosso temperamento, nós de fato deixarmos claro, nós vamos fazer uma Maringá melhor, um Paraná melhor, um Brasil melhor, nós vamos contribuir para um mundo melhor, né? Nós vamos de fato fazer a nossa parte. E aí é muito importante. Oi, Cleusa Mazeto, um abraço para você. Mantenha essa certeza, mesmo que você seja um pouco mais introspectivo. E aqui é importante que eu diga aos introspectivos, deixa eu dizer a você, ser introspectivo não significa ser pessimista. Ser introspectivo significa ser um pouco mais uma pessoa que avalia as suas ações diante daquilo que vai fazer. Diferente do colérico e diferente do sanguíneo, que são mais expansivos, nós precisamos entender que os fleumáticos e os melancólicos, eles são introspectivos, mas eles não fogem, eles não deixam de viver o que tem que viver. E você não pode deixar de viver o que você tem que viver. Eu queria que você, nesse momento, pudesse interagir comigo, como estamos fazendo aí. Me mande aí um sinal de que aquilo que nós estamos falando a você está ajudando você na sua saúde mental, está ajudando você a montar o seu comportamento. Dá um curtir aí, mande um inscrito para que nós possamos realmente
mais do que nunca perceber que estamos alcançando o objetivo de ajudar você nesse momento, tá bom? Grande abraço. Olha aí a Railda. Oi, Railda, tudo bem? Um abraço para você, Railda, minha amiga, né? Um abraço à sua família. Também está conosco a Thalita Amaral. Oi, Thalita, tudo bem? Um abraço a você. Seja bem-vinda. Você que está chegando nesse momento, hoje nós estamos falando, né? E estamos partilhando algo muito importante. Estamos falando sobre tipos de temperamentos, né? Então, são 4 tipos de temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E eu quero que você se ache em um destes e veja como você pode contribuir para esse tempo, tá bom? Isso é muito importante. A pergunta talvez que você tenha aí, né? Olha que legal, a Neide está dizendo aqui, me ajudando muito, Val. É isso, o nosso desejo é esse, ajudar você, né? E queremos ajudar mais do que nunca. Olha, como eu estava dizendo, nesse momento é muito importante que você consiga entender que os seus temperamentos vão gerar uma boa saúde mental. Olha, obrigado as pessoas curtindo, né? Aí muito importante isso para nós. Vai gerar um bom pensamento. Esse pensamento vai gerar depois um bom comportamento. Também é importante que se diga a você que está chegando nesse momento que nós já temos caminhado, então, falando sobre a questão desses temperamentos. Agora, eu vou um pouquinho mais para nós caminharmos na nossa live aqui, e é muito importante. Olha, a Iracema está conosco. Luiz Fernando manda aqui, escrito aqui, nesse momento que há desespero, né? Comportamento faz toda a diferença. É isso mesmo, Luiz Fernando. O nosso comportamento deve fazer toda a diferença. Excelente reflexão, nós precisamos realmente andar por esse caminho, né? A Sandra coloca aqui, Sandra Silva, excelente reflexão. E aí é importante também, a Márcia Trace está chegando. Oi, Márcia, um abraço para você. Nós vamos falar um pouquinho mais e vamos também trazer nessa noite um esclarecimento sobre sentimentos. Então, até aqui, nós falamos um pouco sobre temperamento. Né? Tentei deixar claro a você que os nossos temperamentos, em tempo em que nós estamos enfrentando a Covid-19, esse período de isolamento social, ele é muito importante. Procure descobrir qual é o seu temperamento. Procure não se distanciar do seu temperamento, né? Saiba o seu temperamento. Tenha uma certeza sobre o seu temperamento. De repente você diz, mas como que eu posso descobrir isso? Valdinei, psicólogo Valdinei, como que eu posso descobrir? Oi, Alex, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu peço a você que dê uma pesquisada, pesquise sobre isso. Ou, se você quiser saber um pouquinho mais, eu posso falar um pouquinho mais para você após a nossa live, né? Você pode ligar para o número 449-9927-0187. Mais uma vez, passando o telefone, 449-9927-0187. Ou também você pode nos mandar o escrito lá no WhatsApp. Mande uma mensagem de WhatsApp para nós e aí eu posso falar um pouco mais sobre você e te dar caminhos pelos quais você pode descobrir qual é o seu temperamento, se você ainda não sabe, se você ainda não tem certeza, né? Mas eu vou basicamente fazer um resumo aqui para que você consiga se achar um pouco dentro desses temperamentos. Vamos lá. Então, lembrando, colérico é uma pessoa mais otimista, né? O sanguíneo é uma pessoa que tem um pouco mais de ousadia. Então, se você é uma pessoa otimista, as pessoas te veem assim, se você é uma pessoa ousada, né? E as pessoas te veem assim, aí está. Ou você se encaixa como colérico, ou você se encaixa como alguém que é sanguíneo, ok? E estando nesses dois, você é uma pessoa expansiva, você é uma pessoa que vai realmente para frente, que enfrenta as dificuldades, né? E também, se você deseja descobrir um pouco mais, nós temos o fleumático. O fleumático é uma pessoa um pouco mais tímida, lembrando que ser tímido não é ser uma pessoa que foge, mas é uma pessoa que realmente consegue viver melhor. Luiz Fernando está nos dizendo assim, converse com pessoas otimistas, é muito importante. Nesse tempo, nós
termos um grupo de relacionamento de pessoas otimistas. E se caso estivermos com pessoas que não são otimistas, nós precisamos também entender, é a nossa hora de ajudar e de trazer um novo padrão de comportamento para que essas pessoas saiam deste tempo de negatividade para um tempo de otimismo, tá bom? E também temos a questão do melancólico, fleumático e melancólico. Repetindo, o fleumático ele é um pouco mais tímido e o melancólico ele é aquele um pouco mais, ele pensa um pouco mais, às vezes ele tem aquela tristeza, sabe? Aquela maneira um pouco mais triste de encarar a vida. Deixa eu dizer a você, é importante que neste momento a gente entenda esse temperamento, ou esses dois temperamentos, que são um pouco mais introspectivos, eles contribuem muito, muito para todos nós. Eu diria que os 4 temperamentos é como uma canção. Todas as notas são importantes. Então, não estamos aqui dando senso de valor. Um é melhor, o outro é pior, né? Queremos mais do que nunca dar a cada um a capacidade de entender que todos nós somos importantes. Deixa eu ler o que a Mara Iori escreve aqui. Colérico e sanguíneo, com certeza, porém, lutando contra a depressão por anos. Atualmente, medicada e terapeutizada. Ah, que bom, viu, Mara Iori, né? É muito importante. Continue nessa sua luta, né? Luta mesmo. E olha, eu vou dizer a você, tem como viver uma vida melhor. Tem como viver uma vida, né, uma qualidade de vida muito boa nesse tempo em que você está passando e já tem vencido tantas questões. Eu acredito nisso, tá bom? Grande abraço, continue conosco, é assim mesmo, muito obrigado, né? Então vamos lá, agora eu quero falar um pouquinho sobre sentimentos. Nós vamos encaminhando para o final da nossa live e eu quero contribuir nessa noite sobre sentimentos também. Lembrando que aqui o seu comportamento é levado a sério. Leve o seu comportamento a sério, eu levo o meu comportamento a sério. E assim nós vamos semeando boas sementes. E essas boas sementes vão gerando nas pessoas, mais do que nunca, uma mudança. E nós vamos fazendo da nossa cidade uma cidade canção, do nosso Paraná um Paraná melhor, do nosso Brasil um Brasil melhor. E das pessoas que estão fora do país. Eu tenho pessoa que está conosco de Portugal, né? Olha, nós vamos fazendo um mundo melhor, né? Uma Europa melhor. Esteja conosco, continue conosco aqui, né? Olha aqui o Ailton Alves. Oi, doutor, tô ligado aqui. Um abraço para você também, Ailton Alves, né? Olha, o que é importante para nós, então, nesse momento, nós vamos falar sobre sentimentos. Eu queria falar com você sobre sentimentos porque muitas vezes nós falamos de temperamentos, entendemos os temperamentos, mas não falamos dos sentimentos. E nós somos pessoas que temos sentimentos. Deixa eu falar com você sobre alguns sentimentos. Antes de falar sobre eles, deixa eu dizer para você, nenhum sentimento que nós temos, ele é um sentimento puro. Se o sentimento fosse puro, era uma beleza. Vou dar um exemplo aqui, né? Um sentimento que nós temos é o sentimento de medo. Se nós só tivéssemos medo, isso era tranquilo, era sossegado. Mas nós temos, às vezes, nos encontramos e temos medo, e o sentimento de medo foi nos dado para nós passarmos por situações tão difíceis como essa que nós estamos passando, e nessas situações entendemos assim, olha, eu estou com medo do futuro, mas eu não vou fazer o quê? Eu não vou parar, eu vou continuar. O medo nos prepara, nos deixa em alerta, né? Faz com que a gente se prepare para que a gente dê uma resposta positiva. Vou dar um exemplo, né? Se nós estivermos andando pela rua, de repente um animal venha em nossa direção, nós vamos ter o sentimento de medo falando conosco, me perdoe, né? Nós vamos ter o sentimento falando dentro de nós, mas aí certamente nós vamos entender algo. Naquele momento, nós vamos traçar uma estratégia, naquele momento nós vamos ou para a luta, ou nós vamos para cima desse animal, ou nós vamos para a fuga, ou nós vamos nos esquivar desse animal, vamos procurar um lugar de proteção. Então, mas se o sentimento fosse só isso, se ele estivesse só assim, nós estava tranquilo. A questão é que, muitas vezes, com o sentimento de medo, algumas pessoas trazem ao sentimento de medo, né, a revolta.
Uma pessoa com medo e revoltada, ela é diferente, você sabe disso. E aí nós temos que tomar cuidado, então, com os nossos sentimentos. Temos que olhar muito bem para os nossos sentimentos. Eu quero falar sobre alguns sentimentos aqui na nossa live nesse momento. Sentimentos que são importantes e que Daniel Goleman fala sobre um pouco sobre esses sentimentos, e eu quero dividir com você isso aqui na nossa live. O sentimento de ira. Nesse momento em que nós estamos vivendo, em momentos de isolamento social, o sentimento de ira é um sentimento que pode aparecer. E também um outro sentimento é o sentimento de tristeza. Um outro sentimento que eu já disse ali, né, como exemplo, é o sentimento de medo. Um outro sentimento que a gente pode ter nesse momento é um sentimento de surpresa. Eu estou surpreso diante de tantas notícias, eu não aguento mais, né? E aí eu queria dizer a você, é muito importante que você consiga identificar qual é o sentimento predominante nesse momento, que muitas vezes o seu viver, o seu comportamento, o seu momento, estando na sua casa, indo ao mercado, quem sabe indo ao seu trabalho, aqueles profissionais que estão dedicados ao trabalho o tempo todo. Eu tenho recebido inúmeras ligações, e aí quando eu digo inúmeras ligações, são inúmeras ligações mesmo, né? Tenho recebido mensagens pelo WhatsApp, e a mensagem para o WhatsApp, de repente você diz, eu quero mandar uma mensagem. A mensagem você pode mandar lá no 449-9927-0187. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão dizendo assim, eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo. Medo do futuro, medo porque eu tenho que trabalhar, porque as pessoas se aproximam de mim, porque nesse tempo eu não sei o que fazer. Eu estou com medo porque eu tenho um filho, tenho uma criança pequena. Eu estou com medo porque eu tenho filhos adolescentes que daqui a pouco voltam para o colégio. Eu estou com medo, porque eu tenho minha mãe, meu pai que já são de idade. Deixa eu dizer a você, olha, é importante que você nesse momento identifique os seus sentimentos. Oi, Misael, tudo bem? Misael e Érica, olha, um abraço a vocês, tá bom? João Alexandre, tudo bem, João Alexandre? Um abraço a você, meu filho. Amo sua vida, tá bom? Te amamos muito, né? Um abraço para você, para a mamãe, um abraço para Ana Laís, um abraço para você, Pedro Augusto, né? E acima de tudo, um beijo para você, Leila. Amo você, você sabe disso. Mas continuando aqui, identifique os seus sentimentos. Nós precisamos, né, mais do que nunca, desse momento de identificação. E talvez você diga assim, mas vem cá, como é que eu posso fazer? Como é que eu faço? Eu não sei, né? Eu estou preocupado. Deixa eu dizer para você, não deixe de identificar os seus sentimentos. Não deixe de identificar os seus sentimentos. Não deixe, né? Porque isso é muito importante. Então, deixa eu dizer para você, os sentimentos básicos que podem aparecer nesse tempo de isolamento. Eu vou repetir, né? O sentimento de ira, o sentimento de tristeza, o sentimento de medo, o sentimento de surpresa. E aí eu queria falar sobre um outro sentimento que pode aparecer nesse momento. E que é bom que ele apareça e que a gente consiga viver com ele, na base, nesse momento. Sabe qual é o sentimento? É o sentimento de amor. Esse é um sentimento que você pode desenvolver, colocar no seu comportamento a partir de agora. Porque esse é um sentimento muito importante. É um sentimento que você pode ter e pode saber nesse momento que pode ajudar você. Porque o amor, ele tem a capacidade de lançar fora tudo. Ele tem a capacidade de lançar fora o medo, ele tem a capacidade de lançar fora a tristeza, ele tem a capacidade de lançar fora a ira. Então, por favor, oi Kátia, tudo bem? Obrigado por você estar conosco, Kátia Piracol, né? A Kátia, muito obrigado pela sua presença, né? Lembro de você desde os nossos tempos ali, quando vivíamos juntos na comunidade de fé, né? Então, vamos lá. É importante que você entenda sobre essa questão. Coloque isso. Eu queria dizer a você que é uma alegria
ter você aqui na nossa live. Espero ter contribuído com você. Peço a você que dê aí um sinal, coloque aí um curtir, né? Coloque aí um coraçãozinho, por favor. E nós estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho no meu coração que, como psicólogo, eu preciso contribuir para o seu comportamento. Eu preciso contribuir porque eu sei que você é importante. E aqui eu lembro de uma pessoa que é muito importante, um teórico que eu gosto, Emmanuel Levinas, o filósofo. Emmanuel Levinas disse o seguinte, que nós só nos fazemos pessoa no outro. Eu só vou ser alguém no outro. Eu me fiz alguém porque nasci de uma mulher chamada Maria. Me fiz alguém porque um homem chamado José, né? Ele se afeiçoou a Maria. E me fiz alguém porque tive e tenho minhas irmãs. Me fiz alguém porque fui conhecendo pessoas. Olha que legal, muito obrigado, é isso aí. Vai dando aí a sua demonstração de entendimento daquilo que estamos falando. Então, nós queremos mais do que nunca que você nesse momento tenha eu vou usar uma expressão, um sentimento levinasiano dentro de você. Você só vai se tornar melhor em tempos de Covid-19 no outro. Não deixe de se relacionar, não deixe de conversar. É claro que nós estamos falando de ficar nas nossas casas, nós não estamos falando de quebrar nada disso, de sair desse momento, mas por favor, oi Luísa Rios, seja bem-vinda, um abraço a você. Olha, é muito importante que nesse momento nós estejamos vivendo desta forma, mas viva o amor, né? Viva o amor. Amanhã eu desafio você a viver o amor. Viva o amor. Seja amável. Demonstre amor às pessoas das quais você vive. Porque só assim nós vamos vencer este momento. Não há nada que possa derrubar o amor. Mas há algo que pode impedir o amor. É a falta de um comportamento assertivo. E eu e você precisamos ter esse comportamento assertivo. Ter um comportamento assertivo é ter a certeza de que nesse tempo de isolamento social eu estou fazendo aquilo que eu posso da melhor maneira possível para que o outro, seja ele meu familiar, seja ele meu próximo, esteja vivendo com a saúde mental saudável, tendo um comportamento, né, assertivo e contribuindo para a sociedade. Eu queria deixar um grande abraço a você, foi uma alegria. Nós voltaremos com a nossa live na segunda-feira. Segunda-feira que vem eu aguardo você aqui. Segunda-feira vamos ter uma live. Segunda-feira eu vou trazer um assunto muito importante para nós. Eu vou estar fazendo algumas chamadas e quero que você, por favor, divulgue, né? Por favor, chame outras pessoas para assistir, porque isso é muito importante. Olha lá, de São Paulo, o Carlos está conosco. Ô Carlinhos, um abraço para você, né? Isso é muito importante. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco até este momento. É muito importante que a gente saia daqui com uma certeza. Leve o seu comportamento a sério. Eu levo o meu comportamento a sério. E nós vamos fazer uma rede de comportamentos que muda a nossa sociedade. Porque, como eu sempre digo aos meus pacientes, aqui o seu comportamento é levado a sério. Deixo meu abraço a você, meu abraço ao Pedro Augusto, meu filho, que tem me ajudado aqui. Um abraço a todos aqueles que eu citei e aqueles que eu também não citei nessa live e que estiveram conosco. Sabendo que nós vamos passar por esse momento e vamos ter, sinceramente, um momento melhor. Mande um abraço aí, escreva. Se você tem alguma pergunta, por favor, mande as suas perguntas, que eu quero responder as suas perguntas e nós vamos abrir a live da próxima segunda respondendo algumas perguntas. Vou falar na próxima segunda, então vou adiantar você, nós vamos falar sobre comportamentos compulsivos, né? Quais são os comportamentos nesse momento em que nós temos que tomar cuidado? Tem o comportamento alimentar, né? Nós precisamos falar um pouco mais sobre isso, porque nós estamos muito em casa, às vezes estamos nos alimentando demais, além daquilo que estamos acostumados. E eu quero dizer a você, eu te aguardo na nossa live de segunda-feira, tá bom? Por favor, divulgue este conteúdo.
ele é importante para que nós possamos ajudar as pessoas, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, eu te encontro na próxima live. Valeu!